certo? Então, nós temos... Por que ele tem que ser diferente de 1? Porque senão você não vai ter mais uma função exponencial, você vai ter uma função constante, né? Porque daí, se o a for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então, você não teria mais uma função exponencial e teria uma função constante, certo? Então, alguns exemplos aqui de função exponencial. Então, f de x igual a 2 elevado a x. Tá? No caso aqui, o 2 é a minha base. Tá? F de x igual a meio elevado a x. A minha base aqui ela é meio. Tá? Aí a gente pode ter qualquer expressão que você tenha o x no expoente, vai ser uma função exponencial. Tá? Então, aqui nós temos 3 elevado a x mais 1/3 elevado a x. Aqui nós temos raiz quadrada de 2 elevado a x, 0,34 elevado a x, certo? Qualquer expressão que contenha o seu x no expoente é chamada de função exponencial. Beleza? Se vocês quiserem ir tirando um print aí da folhinha, tá? Vamos ver como é que se comporta o gráfico de uma função exponencial. Como eu já adiantei para vocês, o gráfico de uma função exponencial ele vai ser uma curva. Tá? Vai ser uma curva que vai fazer, ele vai começar, ele começa baixo e ele aumenta muito rápido. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu quero esboçar o gráfico desta função. F de x igual a 2 elevado a x. Quem é a minha base aqui? Minha base é o 2. Tá? Então, a melhor forma de você esboçar o gráfico de uma função é você atribuindo valores para x e obtendo os valores do y, né? Lembrando aqui que você pode trocar o f de x por y, dá na mesma. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar alguns pontos aqui, tá? Vou usar essa folha aqui de rascunho, tá? Então, olha só. Quando o x for menos 2, quanto que vai dar o y? Aí nós vamos ter o seguinte. Trocando o x por menos 2, ó. Então, a gente tem que y igual a 2 elevado a x, né? Vou trocar o x por menos 2. Como é que ficaria, então? Y igual a 2 elevado a menos 2. Lembra que quando o expoente está negativo, o que a gente tem que fazer? Inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, a gente teria 2. Ó, vamos inverter a base. Quem é o inverso do 2? É 1 sobre 2, né? Então, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Vendo? Meu expoente era menos 2, ele fica 2. Só que é uma propriedade de potenciação. Toda vez que você tiver que trocar o sinal do expoente, você inverte a sua base. Tá? E aqui resolvendo, né? 1 elevado a 2 vai dar 1 e 2 elevado a 2 vai dar 4. Tá? Então, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1/4. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser 1/4. Ok? Quando o x for menos 1, então nós vamos ter y igual a 2 elevado a menos 1. Então, o expoente está negativo, inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Meio elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 vai dar meio. Qualquer coisa elevada a 1 vai dar a própria coisa, né? No caso aqui, meio elevado a 1 vai dar meio. Beleza? Então, quando o x for menos 1, o y vai dar meio. Tá? Isso aqui é fácil, né? Quando o x for 0, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Quando o x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. E quando o x for 2, 2 elevado a 2 vai dar 4. Tá? Aí eu vou marcar esses pontinhos aqui no gráfico. Vamos ver a curva que vai resultar. Então, aqui, quando o x for menos 2, ó, o y vai ser 1/4. 1/4 é metade da metade, né? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Metade está aqui, 1/4 vai ser mais ou menos aqui, né? Então,
menos 2 para o x e 1/4 para o y. Então, eu teria o primeiro pontinho do gráfico aqui, ó. A menos 2 para o x e 1/4 para o y. Então, aqui estaria o primeiro pontinho, ó. Tá vendo? Certo? Quando o x for menos 1, o y vai dar meio. Então, ó, menos 1 com o meio. Então, menos 1 está aqui. E o meio vai estar aqui, ó. Olha o que vai acontecendo com os pontinhos, ó. Quando o x for 0, o y vai dar 1, ó. 0 para o x, 1 para o y. Ó, outro pontinho aqui. Quando o x for 1, o y vai dar 2. Então, vai estar aqui, ó. 1 para o x e 2 para o y. Olha o que está acontecendo com os pontinhos, ó. Eles estão subindo, tá vendo? Quando o x for 3, quando o x for 1, o y vai dar 2, e quando o x for 2, o y vai dar 4. A gente vai ter o pontinho aqui em cima, ó. E aí a gente vai ter uma curva que a gente chama de curva exponencial. Tá vendo aqui, ó? E aí ele vai fazer isso daqui, esta curva, pessoal. Se eu continuasse colocando pontinhos aqui, ó, eu iria obter mais ou menos isso daqui, tá? Aí ela continua para cá, tá vendo? Continua para cá. Então tá aí, ó. Essa aqui é uma curva exponencial. Algumas considerações aqui. Tá vendo que esta curva, ela não passa para baixo do x, tá? Por quê? Porque o y, se passar para baixo do x, pessoal, significa que o y é negativo, né? Só que o y jamais pode ser negativo. Por que que o y não pode ser negativo? Porque não tem como você pegar o 2, elevar algum número e dar negativo, certo? A minha base, né, a minha função exponencial, ó, quando você tem aqui a função exponencial, lembra que a minha base, ela sempre tem que ser um número maior do que 0? É uma condição isso daqui, tá? Como a base é sempre maior do que 0, não tem como isso daqui dar um número negativo, não tem como o y ser um número negativo, certo? Desde que a função esteja na sua forma pura, tá? O que é a forma pura? É exatamente quando você tem um número elevado a x, tá? Ela pode ter outras formas, tá? Mas quando ela está na sua forma pura, que é esse caso aqui, você tem um número elevado a x, o gráfico nunca vai ficar abaixo do eixo x, porque o y, ele jamais vai ser negativo, certo? Ele chega muito próximo do x, mas ele não passa do eixo x, ok? Ou seja, o gráfico, ele nem chega a encostar no eixo x, porque não pode dar 0, né? Não tem como você pegar 2, elevar algum número e dar 0. Não tem como. Tá? Então, o y nunca vai dar 0. Então, este gráfico, ele não encosta no eixo x, certo? Isso é importante, pessoal. A curva exponencial, ela não encosta no eixo x, quando a gente tiver a função na forma pura. Ok? Então, ele chega bem pertinho, mas ele não encosta. Tá? Então, quem que é o domínio desta função? Toda função ela tem um domínio, tem uma imagem, não é verdade? Tá? Quem que é o domínio? O domínio são os valores do x. Tá? Eu posso colocar qualquer valor para x aqui. Qualquer valor. Tá? Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Como eu falei para vocês. Conjunto dos números reais. A imagem da função são os valores do y, não é verdade? Só que, como eu falei para vocês, o y, ele nunca vai ser negativo, tá? Então, a minha função, e nem 0, tá? A minha função, ela vai ser, ela começa, ó. A minha função, ela começa daqui para cima, né, ó? Tá? Essa daqui que é a imagem da função, são os valores do y, né? Imagem são os valores do y, tá vendo? Ó, não tem y para baixo. Então, a imagem da minha função, ela é os reais positivos e não pode ser o 0,
tá? Porque o y nunca dá zero. Então, essa aqui é a imagem, são os valores do y, tá vendo? Não tem como ter y negativo. Então, por isso que ele vai ser só positivo e diferente de zero. Lembra que esse asterisco aqui, eu estou excluindo o zero, ok? Outra coisa importante aqui, tá? Ela sempre, uma função exponencial desse tipo aqui, tá? Ela sempre vai cortar o eixo y exatamente no 1. Por quê? Porque quando o x for zero, não interessa quem é a minha base, tá? Quando o x for zero, todo número elevado a zero vai dar 1, correto? Então, ela sempre vai cortar neste pontinho aqui. Ou seja, quando o x for zero, quando você joga o zero dentro da sua função, ela vai te retornar sempre o número 1. Ok? Isso não para qualquer função, não interessa quem é a sua base. Tá? Aqui eu poderia ter 3. 3 elevado a zero vai dar 1. Poderia ser 4. 4 elevado a zero vai dar 1. Então, ela sempre vai cortar neste pontinho aqui. Ok? Certo? Bom, vamos ver um outro exemplo, tá? Aqui, um outro exemplo. Aqui a minha função, pessoal, a minha base agora é meio, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a base sendo igual a meio. Eu vou colocar exatamente os mesmos valores para x, ó, tá? Vou colocar os mesmos valores para x. Vamos ver aqui, então. Quando x for menos 2, o que vai acontecer? Vou usar meu rascunho aqui, tá? Então, agora eu tenho a minha função assim. Y é igual a meio elevado a x. Certo? Quando x for menos 2, o que vai acontecer aqui, ó? Y igual a meio elevado a menos 2, ó. Opa, expoente está negativo, né? A gente inverte a base e troca o sinal de expoente. Então, invertendo a base aqui, vai ficar 2, né? E o expoente que era negativo, ele fica positivo. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, quando o x for menos 2, o y vai dar 4. Tá? Quando o x for menos 1, então a gente vai ter y igual a meio elevado a menos 1. Tá? Então, novamente, o expoente está negativo, inverte a base e troca o sinal de expoente. Invertendo o meio, o inverso do meio vai dar 2. O expoente que era negativo vai ficar positivo. 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, quando o x for menos 1, o y vai dar 2. Ok? Agora aqui, ó, quando o x for zero, meio elevado a zero vai dar 1, né? Todo número elevado a zero vai dar 1. Quando o x for 1, meio elevado a 1 vai dar meio. E quando o x for 2, meio elevado a 2 vai dar 1/4. Ok, ó. Observe que foi o contrário daqui, né? Aqui, ó, eu comecei com 1/4 e terminei com 4. Aqui eu comecei com 4 e terminei com 1/4. Vendo? Então, vamos ver o que vai acontecer com o gráfico. Vamos colocar os pontinhos aqui. Então, ó, menos 2 para o x e 4 para o y. Então, menos 2 e 4. E, ó, tá? E aí eu vou obter o primeiro pontinho, ó. Tá vendo? Certo? Depois, menos 1 para o x e 2 para o y. Ó, menos 1 e 2. Menos 1 para o x, 2 para o y. Aqui eu marco outro pontinho, ó. Agora, tá vendo que vai acontecer o contrário, né? Os pontinhos, eles estão caindo agora, tá? Quando o x for 0, o y vai dar 1, ó. É aquilo que eu falei. Tá vendo? Ela sempre vai cortar o eixo y nesse pontinho aqui, tá? Quando o x for 0, o y vai dar 1. Quando o x for 1, o y vai dar meio. Tá? Então, quando o x for 1, o y vai dar meio, tá? Então, vai estar aqui mais ou menos, né? Tá? E quando o x for 2, o y vai dar 1/4. Quando o x for 2, vai dar 1/4, que é metade da metade.
Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, a minha curva, pessoal, agora, ela começa aqui alta, ó, e ela vai abaixando agora, tá? Vou fazer ela aqui, ó, ligando os pontinhos. Então, ela vai fazer isso daqui, ó. Certo? E aí ela continua para cá e ela continua para cá, tá? Ok? Então, aqui a curva, ela está decaindo exponencialmente ou decrescendo, certo? Então, ó, qual que é a diferença aqui entre os gráficos? Tá vendo? Aqui nós temos uma curva crescente, ó. Ela está crescendo. Aqui ela está decrescendo, tá? Conforme eu tô aqui, ó, conforme eu tô andando com o x, o y cresce. Conforme eu tô andando com o x, o y ele decresce, ele está caindo. Mas tá vendo, ó, que ela não encosta no eixo x também, tá? E ela não passa para baixo do eixo x, certo? É o mesmo caso, né? Porque não tem como você pegar uma base positiva, elevar um expoente e dar negativo. Tá? Então, o y ele nunca fica negativo, então a curva não passa para baixo do eixo x. Nesses casos, tá? Quando eu tenho uma função pura. Ok? Tá? Então, aqui nós temos uma curva crescente, tá? Crescente. E aqui ela está decrescente, tá? Jefferson, como é que eu vou saber se a curva vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente? De acordo com a sua base, pessoal, tá? O que acontece? Quando a sua base, ela nunca pode ser negativa, né? Essa base aqui nunca é negativa. Ou ela vai ser, e nem pode ser igual a 1, tá? Ou ela vai estar entre 0 e 1, ou ela vai ser maior do que 1, tá? Quando a minha base for maior do que 1, que é este caso aqui, nós vamos ter uma curva crescente. Tá? Então, quando que nós vamos ter uma curva crescente? Quando a minha base, que é o Azinho, né? No caso é 2, né? Quando a minha base for um número maior do que 1, certo? Ok? A base aqui, no caso aqui, o A é 2, né? Lembrando que a forma da função exponencial é assim, né? Então, aqui o A, no nosso caso aqui, ele vale 2, tá? Então, quando a base for maior do que 1, eu sei que eu vou ter uma curva crescente, certo? E quando a minha base estiver entre 0 e 1, que é no caso que nós temos aqui, no caso a base meio, né? Então, quando a minha base ela for maior do que 0 e menor do que 1, nessa situação, nós vamos ter uma função decrescente, tá? Então, você tem que olhar para a sua base. Sua base é maior do que 1, crescente. Sua base está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, tá? Ok? Lembrando que a base nunca vai ser negativa, tá? E aí, quem é o domínio desta função? O domínio, você pode colocar qualquer valor para x, tá? Então, o domínio é o conjunto dos números reais, tá? Quem que é a imagem? Ó, a imagem são os valores do y, tá vendo? Ó, que você só tem y positivo, né? Então, mesmo caso da outra. Vai ser os reais, positivos e diferente de 0. E quando o x for igual a 0, o y vai dar 1, tá? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, f de 0 vai ser igual a 1. Ok? Pessoal, vocês entenderam até agora? Ok? Tá tranquilo? Bom, maravilha. Então, resumindo o que eu acabei de falar, tá? Nós temos essa situação aqui, tá? Quando nós temos uma função pura, tá? O que é uma função pura?
é uma função que tem este formato, tá? Um número elevado a x, certo? Quando nós temos uma função pura, o gráfico, todo gráfico de função exponencial, pessoal, vai ser sempre uma curva parecida com esta, tá? Na sua forma pura, quando o a for maior do que 1, tá? Aqui eu coloquei 0, mas é quando o a for maior do que 1, tá? Quando o a for maior do que 1, vou colocar aqui, ó, a maior do que 1. A sua função, ela vai ser crescente, que é este caso aqui, tá? E quando a estiver entre 0 e 1, a sua função, ela vai ser decrescente. A função, ela nunca vai, o gráfico aqui, ela não vai encostar no eixo x, tá? Em nenhum dos casos. Então, a gente fala que o eixo x, ele recebe aí, no caso, o nome de assíntota. Tá? O que é uma assíntota? É uma reta em que o gráfico ele não vai encostar. Tá? Quando você tem uma reta em que o gráfico não encosta, a gente chama essa reta de assíntota. Neste caso, a minha assíntota é o eixo x, certo? Sempre vai ser o eixo x? Não. Vai depender do tipo de função que você tem. Mas neste caso, tá? Neste caso, a minha assíntota é o eixo x. Tá? A assíntota é uma reta em que o gráfico não encosta. Tá? Então, eu vou até pontilhar ela aqui, tá vendo? Ó? Então, essa reta, que no caso coincide com o eixo x, é o que nós chamamos de assíntota. Tá? Nome meio feio, né? Assíntota. Aqui também, ó, o eixo x vai ser uma assíntota, tá? Porque ó, o gráfico ele não encosta. Ele chega bem perto, mas ele não chega a encostar. Então, aqui, nós temos a assíntota, tá? Vai ser o próprio eixo x. Ok? Assíntota. Ok? Bom, vamos agora, então, para os exercícios da página 37 do módulo 40. Então, peguem aí, pessoal, página 37, módulo 40. Todos comigo? Ok. Então, aí, pessoal, o exercício número 1, ele pede para você esboçar o gráfico desta função aqui, ó. O que acontece? Essa função, ela está na sua forma pura? Não, ela não está na forma pura. Ela é uma função exponencial, tá? Mas ela não está mais naquele formato puro. Por quê? Por causa desse menos 2 aqui, tá? Quando eu falo formato puro, pessoal, formato puro é esse daqui, ó. F de x igual a um número elevado a x, tá? Aqui é o formato puro. É uma função exponencial, mas ela não está neste formatinho aqui, tá? Bom, a curva vai continuar uma curva parecida, tá? Só que aqui, neste caso, ela vai poder passar para baixo do eixo x, por causa desse menos 2 aqui, certo? Então, como é que eu vou esboçar o gráfico desta função? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que o gráfico de 2 elevado a x, não é? Eu sei esse gráfico, 2 elevado a x. É uma função pura, né? 2 elevado a x. Foi o gráfico que a gente acabou de desenhar. O que eu posso fazer aqui? Eu vou desenhar o gráfico de 2 elevado a x, certo? Como uma referência. E aí, eu vou descer 2 unidades com o gráfico. Tá? Eu vou fazer um deslocamento. E aí, eu vou ter o gráfico desta função aqui. Entenderam o que eu vou fazer? Então, eu vou desenhar o gráfico de 2x como uma referência, tá? Que está na forma pura. Aí, eu vou deslocar 2 unidades para baixo. Tá? Que daí eu vou ter o gráfico desta função aqui. Tá? Então, o gráfico de 2 elevado a x, a gente já sabe como seria, né? Que a gente acabou de desenhar. Então, aqui, ó, fazendo
uma tabelinha, tá? Então, novamente aqui, ó. Eu vou desenhar o gráfico de 2 elevado a x, certo? Então, ficaria assim, ó. Né? A gente já sabe. Eu vou escolher só 3 pontos aqui, tá? Vou escolher quando x for menos 1. Tá? Quando x for menos 1. Quando x for 0 e quando x for 1, tá bom? Então, quando x for menos 1, pessoal, 2 elevado a menos 1, eu vou inverter a base, né? Então, vai ficar meio. Aí, 2 elevado, ó, vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 1, tá vendo? Ó, eu vou inverter, trocar o sinal do expoente, isso aqui vai dar meio, né? Então, quando x for menos 1, o y vai dar meio, igual eu fiz agora há pouco, tá? Quando x for 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. E quando x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. Ok? Tá? Então, ó, eu já sei, estou desenhando o gráfico de 2 elevado a x, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou só fazer ele como uma referência apenas, tá? Quando x for menos 1, o y vai dar meio, tá? Então, ó, menos 1 e meio aqui, né? Então, vai ser assim, né? Certo? Quando x for 0, vai dar 1. E quando x for 1, vai dar 2. Quando x for 1, vai dar o 2 aqui, né? Aí vai ter esse pontinho. Então, pessoal, a gente sabe que a curva de 2 elevado a x vai ser isso daqui. Eu vou desenhar a pontilhada, tá? Vou fazer pontilhadinho aqui, tá? Porque não é esse o gráfico que eu quero, né? Tá? Então, ó, essa daqui, ó, é a curva de 2 elevado a x. Só que eu não quero a curva de 2 elevado a x, eu quero a curva de 2 elevado a x menos 2. Então, o que eu vou fazer com esses pontinhos aqui, ó? O que eu vou fazer com eles? Eu vou descer 2 unidades, tá? Quando eu descer 2 unidades, pessoal, lembra que eu falei que a minha assíntota aqui é o eixo x? Né? A minha assíntota aqui é o eixo x. Só que como eu vou descer 2 unidades, a assíntota vai descer também, tá? Então, a minha assíntota não vai ser mais o eixo x. A minha assíntota agora vai estar onde, gente? Vai estar no menos 2, tá? Porque eu vou descer 2 unidades, não vou? Vou descer 2 unidades com esse gráfico. A minha assíntota está aqui. Quando eu descer 2 unidades, ó, 1, 2, ó, a minha assíntota ela vem parar aqui, ó, tá? Então, a minha assíntota agora é esta reta aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí eu vou descer 2 unidades com todo mundo, ó. Agora o gráfico ele não vai passar para baixo desta assíntota, tá? Então vamos lá, vamos descer 2 unidades, ó. Com esse pontinho, ó. Aonde esse pontinho vai parar? Ele estava aqui, ó. Vamos começar com esse daqui, que é mais fácil, ó. Ele estava aqui no menos 1, no 1, né? Estava aqui no 1, esse pontinho. Eu vou descer 2 unidades com ele, ele vem parar aqui, ó. 1, 2. Pronto, baixei 2 unidades para ele. Tá vendo, ó? Vamos descer 2 unidades com esse daqui, ó. Onde esse pontinho vai parar? Ele está no 2, não está? Aqui. Eu vou descer 2 unidades, ó. Desci uma unidade, desci outra unidade. Ele vem parar aqui, ó. Tá? Certo? E esse pontinho aqui, ó. Ele estava aqui, ele estava aqui no meio, né? Quando eu descer 2 unidades com ele, ele vem parar aqui, ó. Tá? Desci uma unidade, desci mais outra unidade, ele vem parar aqui, ó. Mais ou menos, ó. Tá vendo? Então, ele estava aqui, desci 2 unidades com ele, ele vem parar aqui. Pronto, ó. Agora, o gráfico que eu quero... Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ó? Eu desloquei 2 unidades com todo o gráfico inteiro. Então, ele vai ficar algo nesse sentido aqui, ó. Passa por esses 3 pontinhos, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar algo nesse sentido. Certo? Esse daqui é o gráfico desta função, tá? F de x igual 2 elevado a x menos 2. Tá vendo? Ok? Então,
Só aumentar minha tela aqui. Certo, pessoal? Tá. Então, aqui, ó. Essa aqui é o gráfico que eu quero, tá? Então, eu usei esse daqui como referência, tá? Aí, eu desci 2 unidades com o gráfico inteiro, ó. Desceu, inclusive, a assíntota. Observa, pessoal, que quem é a imagem desta função? Vamos lá. A imagem, ó, você tem que tomar a sua assíntota como referência. A assíntota não está no menos 2? Tá? Ela está no menos 2, ó. Tá vendo? Que é justamente por quê? Porque eu desci 2 unidades, ó. Então, o seu gráfico, ele começa a partir do menos 2. Então, a imagem vai ser do menos 2, ó, para cima. Tá vendo, ó? O menos 2, ele não entra na imagem, né? Porque o gráfico, ele não encosta. Então, ó, começa aqui no menos 2, a imagem, tá vendo? Eu vou colocar na forma de intervalo a minha imagem, tá? E aí, ó, vai até o infinito. Tá? Certo? Essa daqui, pessoal, é o conjunto imagem, tá? Por que eu comecei no menos 2? Ó, que é onde está a minha assíntota. Tá vendo que o meu gráfico, ele só existe daqui para cima. Então, o y, ele só existe do menos 2 para cima. Ok? Ó, tá? Do menos 2 até o infinito. Essa vai ser a imagem. Agora, o domínio, pessoal, não tem restrição, né? Eu posso colocar qualquer valor que eu quiser para o x, tá? Então, o domínio aqui, ó, é qualquer valor real, certo? Geralmente, o domínio, pessoal, vai ser o próprio conjunto dos números reais, tá bom? Certo? Letra C, né? Qual é a monotocidade da função? Isto é, trata-se de uma função crescente, decrescente ou constante? E aí, pessoal, essa função ela é o quê? Ela é crescente, decrescente? Ela é uma função crescente, né? Ó, o 2 aqui, tá vendo? Ó, a minha base, ela é maior do que 1, né? Então, função, ela é crescente, tá? Crescente, tá? Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, ó? Quando você estiver subtraindo um número, a sua assíntota, ela vai descer junto, tá? Quando você estiver somando, ela vai subir. Se eu tivesse aqui com mais 2, ó, aonde queria parar minha assíntota? Se fosse mais 2, ó. Minha assíntota ia parar aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Ó? Aí o gráfico, ele ia ficar aqui para cima. Tá vendo? Ó? Ele não ia... você tem que respeitar a assíntota aqui, ó. O gráfico ia ficar para cima aqui. Ok? Certo? Tudo bem? Então, se você estiver subtraindo, você vai descer. Se você estiver somando, você vai subir com o gráfico. Beleza? Tudo bem, pessoal? A reunião vai cair, a gente já retoma. Combinado? Ficou alguma dúvida? Eu vou encerrar, então, a reunião. Será que falta menos?